Muito bem, estamos de volta. Vamos agora debater o papel da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável, destacando os desafios e as oportunidades enfrentados na coordenação e colaboração entre diferentes atores em prol da Agenda 2030. E para tratar deste tema, temos conosco Lamine Sow, diretor adjunto da AFD no Brasil, Marcos Tadeu, profissional sênior do New Development Bank, e Jorge Moreira da Silva, diretor da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Gostaríamos de registrar que a senhora Maria Jeanette Ruiz, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento, a ALIDE, teve um imprevisto e não pôde participar do nosso evento na data de hoje. A senhora Ruiz pede desculpas pelo ocorrido. Seu discurso será disponibilizado no site da ABDE. Muito bem. Para moderar essa conversa desse terceiro painel, o moderador será o Cristiano Prado, que é coordenador da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do PNUD Brasil. Seu Cristiano, que já se encontra aqui nos nossos estúdios, a palavra agora é toda sua. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Cristiano Prado, sou líder da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do PNUD no Brasil. É um prazer e uma honra estar moderando hoje esse painel e agradeço à BDE, na presença da presidente Jeanette e do diretor executivo José Luiz Gordon, o convite que foi feito ao PNUD. Tivemos a oportunidade de conhecer o plano BDE 2030 apresentado nesta manhã pela presidente Jeanette. O plano ele apresenta uma visão desafiadora e ilustra uma série de oportunidades que o setor de fomento tem para alinhar suas ações aos ODS. Nesse sentido, cabe também uma ampla discussão sobre qual o papel que a cooperação técnica internacional deve assumir nessa caminhada e como ela pode assumir a escala necessária para atuar como um efetivo catalisador das ações do setor nacional de fomento aqui no Brasil. Então, para discutir estas e outras questões hoje, como foi apresentado, temos nesse painel o senhor Jorge Moreira da Silva, diretor da OCDE, Lamine Sow, diretora adjunto da AFD no Brasil, e Marcos Tadeu, presencialmente. Marcos, lamento você estar sozinho aí no palco, mas tenho certeza que você está representando bem fisicamente todos nós que não podemos estar presentes hoje. Marcos Tadeu é profissional sênior do Escritório Regional das Américas, do New Development Bank. Na nossa dinâmica, cada palestrante vai ter uma fala de 7 minutos, depois a gente vai fazer um debate bem rápido. Então, para iniciar o painel, eu chamo o senhor Jorge Moreira da Silva. Jorge é diretor desde novembro de 2016 na Diretoria de Desenvolvimento de Cooperação da OCDE. Entre 2013 e 2015 foi o ministro de Meio Ambiente, Energia e Planejamento Espacial de Portugal, tendo ocupado diversas posições de destaque anteriormente. Jorge possui graduação na Universidade do Porto em Engenharia Elétrica e Computacional, com pós-graduação na ESE e ESE Business School. Jorge, bem-vindo, o palco é seu. Obrigado, Cristiano. Eu quero começar por agradecer o convite da ABDE para este fórum e cumprimentar os meus colegas de painel e todos os participantes neste importante fórum. Nós estamos neste momento perante uma encruzilhada à escala global, tendo de lidar com várias crises que já estavam connosco há muito tempo, como a crise climática, a crise da biodiversidade, a crise das desigualdades, mas também competir com outras crises que tendem a atrair maior atenção e atrair mais recursos, maior mobilização de recursos, como é o caso da pandemia e as crises humanitárias que têm afetado vários continentes e que agora estão a afetar a Europa com esta crise na Ucrânia. O que é importante, como eu tenho ouvido noutros painéis, é assegurar que nós estamos à altura das nossas responsabilidades no curto prazo, acudindo àqueles que mais precisam perante esta emergência de crises que não estavam no nosso radar, mas também garantir que mantemos uma atenção e até renovamos a atenção para a crise climática e, essencialmente, para o cumprimento da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Nós, no que diz respeito à agenda climática, temos de falar verdade, e falar verdade é dizer que
que estamos perante 3 grandes lacunas ou 3 grandes gaps a nível global. Temos um gap de ambição, porque as metas que os países têm apresentado nas National Determined Contributions no âmbito do Acordo de Paris não correspondem à ambição necessária. O somatório dessas metas, como temos ouvido dizer da parte dos cientistas, da UNEP, do painel intergovernamental para as alterações climáticas, leva-nos a um aumento de 2,7 graus e não a um aumento máximo de 1,5 grau. Temos um segundo gap no que diz respeito ao horizonte temporal. Há uma inconsistência entre o curto, o médio e o longo prazo. Se é verdade que os países estão a assumir objetivos de neutralidade carbónica para 2050, não é menos verdade que falta ação na próxima década, uma ação que seja compatível com esta neutralidade carbónica em 2050. E os dados também são eloquentes. Nós precisaríamos de reduzir as emissões globais nos próximos 8 anos em 45%, quando aquilo que está previsto é um aumento das emissões em 14,5%. E temos o terceiro grande gap, e é aquele que motiva a realização deste painel, que é o gap de financiamento, e em especial o financiamento climático aos países em vias de desenvolvimento. A meta de Copenhague foi falhada, dos 100 mil milhões de dólares anuais até 2020 não foi atingida, limitou-se a 80 mil milhões e só em 2022 ou 2023 estaremos em linha com o objetivo de 100 mil milhões, mas por outro lado sabemos que estes 100 mil milhões por ano são uma gota no oceano das necessidades que os países em vias de desenvolvimento enfrentam. Só na área da energia, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, precisaremos de um financiamento na casa de $1 trilhão por ano, portanto $1 bilhão por ano, só em energia limpa para os países em vias de desenvolvimento. Portanto, neste contexto de um gap no financiamento, de um gap na ambição e numa inconsistência entre aquilo que estamos a fazer nesta década e aquilo que é necessário fazer para a neutralidade carbónica até 2050, é importante que se passe de uma narrativa de ambição para uma concretização ambiciosa. Isso exige que nos mobilizemos em torno de vários objetivos, desde logo ao nível de financiamento. Eu não posso falar de outros temas, mas julgo que faz sentido sublinhar a dimensão essencial que o financiamento, esta transição, terá de realizar. Nós precisamos não só de ambição, mas precisamos também de uma transição justa, para que ao mesmo tempo que descarbonizamos a sociedade, também combatemos as desigualdades entre países e dentro dos países. Neste sentido, há uma agenda de financiamento que não pode limitar-se à conversa que durante décadas nos ocupou do aumento do financiamento. O aumento do financiamento ao desenvolvimento, e neste caso ao desenvolvimento sustentável, é condição necessária, mas não é condição suficiente. Nós precisamos de mais financiamento, mas precisamos de alinhar melhor o financiamento com os objetivos de sustentabilidade e de combate às desigualdades, no fundo, alinhar o financiamento com a Agenda 2030 e com o Acordo de Paris. E há países que têm realizado esforços e têm liderado nesta área. Eu quero sublinhar o papel que o Brasil tem desempenhado, nomeadamente no mercado das finanças verdes, sendo um dos maiores mercados na América Latina, com quase 6 mil milhões de dólares em emissões verdes desde 2016. Mas se a agenda do financiamento é importante, convém termos em atenção que é preciso criar o contexto certo para o investimento. Não falta financiamento à escala global. Nós sabemos que existem 376 trilhões de dólares disponíveis no mercado financeiro, nos fundos de pensão, no mercado de capitais. O problema é garantir que esse financiamento que está disponível está alinhado com as questões ambientais e climáticas e também com as questões sociais. E nós temos falhas de mercado que só podem ser superadas com reformas políticas,
com a criação de um ambiente mais propício à atração de investimento privado. E é neste contexto que os bancos públicos de desenvolvimento desempenham um papel crucial. Os bancos de desenvolvimento nacionais, os bancos nacionais de desenvolvimento, durante muitos anos não foram devidamente reconhecidos nas discussões internacionais. Fala-se muito e bem do papel dos bancos multilaterais, mas os bancos nacionais de desenvolvimento não viram durante muito tempo reconhecer o seu papel. E eu julgo que o papel que o IDFC tem desempenhado para não só dar visibilidade a esta agenda, mas também coordenar melhor o papel destes bancos tem sido muito importante. O papel do Rémy Riou, como tem sido sublinhado, tem sido muito importante. A agenda do Finance in Common também tem sido muito importante, porque os bancos nacionais de desenvolvimento cumprem aqui um papel único, que é, por um lado, dado que são bancos públicos, em que os shareholders são os governos, têm capacidade para influenciar políticas. São bancos que podem influenciar o desenho de políticas. E, por outro lado, são facilitadores de financiamento adicional para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente através do blended finance, do financiamento. E este papel é um papel... 30 segundos, por favor. Eu estou a terminar, Cristiano. E este papel é um papel muito importante e por isso a OCDE tem estado a trabalhar com o Brasil, mas também com outros países no desenho de princípios de blended finance. Aprovamos isto no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, já levamos isto para o G20 e agora estamos a trabalhar em temas como o melhor alinhamento entre o mercado financeiro dos ESG e dos ODS, desenvolvendo novas métricas, novos estándares, novas normas, e portanto eu gostava muito de sublinhar o papel importante que os bancos de desenvolvimento desempenham e o papel que o Brasil tem desempenhado nesta área e a excelente parceria que temos tido do lado da OCDE com os vários atores no Brasil. Muito obrigado, eu tinha mais para dizer, mas na próxima fase acrescentarei. Muito obrigado. Obrigado, Jorge, pela sua apresentação. Acho que você trouxe pontos importantes para a nossa reflexão, principalmente a questão do financiamento, né, trocar a ambição por uma concretização ambiciosa. Anotei isso aqui, gostei dessa expressão. Acho que a gente tem muita coisa para aprofundar no debate. Então, dando seguimento ao painel, eu chamo o senhor Lamine Sow. Lamine é Chartered Financial Analyst, CFA, diplomado pela Europe Business School. Lamine ingressou na Agência Francesa de Desenvolvimento AFD em 2007, como controlador financeiro e chefe de comunicações financeiras, responsável pelas informações financeiras regulamentadas do grupo, relações financeiras com o governo e parlamento e diálogo com os órgãos de supervisão externos. Após isso, se juntou à direção de risco, onde foi responsável pela divisão da avaliação de risco de crédito para todas as operações não soberanas da AFD, e desde agosto de 2018, ele é diretor adjunto da AFD no Brasil. Lamine, boa tarde, a palavra é sua. Obrigado, Cristiano. Boa tarde a todas e a todos. Quero primeiramente agradecer à ABDE pelo convite. É um grande prazer estar aqui e também quero parabenizar a equipe de organização, porque é um verdadeiro desafio técnico e logístico. Quero também cumprimentar os meus colegas palestrantes, a Maria Janete, que infelizmente não está conosco, o Jorge e o Tadeu. Peço desculpas por ter te abandonado, Tadeu, lá presencialmente. E também, claro, você, nosso moderador, Cristiano. Como outros países, a França apoia plenamente a agenda e as prioridades do plano estratégico da ABDE, e a Agência Francesa de Desenvolvimento apoia os atores do Sistema Nacional de Fomento através de financiamentos e de assistência técnica. Nesse âmbito, vou me focar em alguns dos principais desafios para ampliarmos as parcerias e aumentar e viabilizar a captação de recursos internacionais no Brasil. Primeiramente, acho que é talvez um dos mais óbvios, mas do ponto de vista operacional, é verdade que tem no Brasil um monte de investimentos a serem feitos em infraestrutura, e então, para isso, para os bancos internacionais, como do ponto de vista da AFD,
pudermos apoiar e financiar esses projetos, precisamos ter projetos. Ter projetos quer dizer ter bons projetos do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista econômico e também, utilizando uma palavra do Jorge, do ponto de vista do alinhamento na sustentabilidade. E para isso, claro que bancos como nós podemos aportar recursos para fazer estudos de previsibilidade, estudos de viabilidade e também fortalecer e capacitar tanto os bancos de desenvolvimento que precisarem brasileiros, mas também aqueles clientes finais que vão realizar um investimento, aquele last milestone do que falamos hoje também. Outro desafio que eu quero apontar é a questão financeira. E aí vou pegar a bola do desafio para os bancos de desenvolvimento internacionais como a FED, dando um exemplo de um grande desafio, que é a questão da moeda local, questão do risco cambial, porque sabemos que em alguns países esse desafio é mais grande que em outros, que é o caso um pouco do Brasil, onde as condições de transferências internacionais fazem que isso dificulta a questão da implementação de rede e a possibilidade de a gente podermos fazer financiamento em reais. Mas estamos trabalhando nisso, sabemos que o Banco Central do seu lado também está trabalhando nisso, para poder aportar soluções. Então, esse é um desafio muito importante, no qual temos que avançar para financiamentos de longo prazo, que é o que precisa a infraestrutura aqui no Brasil. Depois, outro desafio que eu quero ressaltar é a questão dos produtos. Estamos, muitos dos nossos colegas também em bancos internacionais, trabalhando para estruturar e propor produtos adaptados às necessidades locais, estruturar novos produtos. Já temos falado de garantias, temos falado de muitas coisas, de green bonds, social bonds, etc. Vou dar outro exemplo bem preciso e bem no contexto brasileiro, que é a questão do financiamento dos municípios. Por exemplo, aqui no Brasil, financiar os municípios para os bancos de desenvolvimento e agências de fomento tem um risco de crédito muito baixo. Isso é conhecido. Mas tem um custo de capital muito importante. E aí, talvez, podemos trabalhar juntos para achar soluções, fazer pilotos, testes, para poder reduzir um pouco esse custo e permitir, assim, alavancar mais financiamentos, especificamente para aqueles municípios mais pequenos que têm mais dificuldades para acessar ao crédito. Depois, eu quero também ressaltar outro ponto bem importante, além da questão operacional técnica, da questão financeira, que é a questão institucional. Para poder também aumentar esses volumes de recursos internacionais, acho que esse é um ponto muito importante que tem que se focar, porque para os bancos públicos, do nosso ponto de vista, é muito importante o papel do acionista, porque o acionista tem que aportar recursos, tem que aportar o suporte necessário, mas também tem que ter essa visão e essa liderança política do papel que vai ter o banco e a agência de fomento desse Estado, no seu território. O Jorge falou muito bem de ambição, e justamente esse é um ponto bem importante para nós na análise, na conduta das conversas, qual é a ambição justamente do Estado, que tem um banco, e também desse banco, e o banco ele tem esse papel de dialogar com o seu acionista. Para tudo isso que eu falei, o nosso papel aqui no Brasil também é, além dos financiamentos de um empréstimo, é a assistência técnica que a gente vai disponibilizar para acompanhar nossos financiamentos,
para os nossos clientes, mas também que estamos estruturando agora com a própria ABDE para poder beneficiar a todos os bancos e os membros da ABDE, inclusive os mais pequenos, através dessa cooperação técnica que estamos lançando, complementando os trabalhos já feitos, já iniciados pela CAF, a GIZ, o PNUD e o BID. Então, acho que o meu tempo está acabando. Vou finalizar aqui falando que nesses desafios temos todos os nossos deveres de casa. Então, estamos juntos nisso para poder transformar esses desafios em oportunidades de cooperação e de alavancar mais financiamentos para mais projetos que sejam melhores com ainda mais impactos. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Lamine. Muito bom você ter identificado esses 4 desafios que a cooperação técnica enfrenta a partir do exemplo da FD. Eu acho que isso é válido para todas as organizações de cooperação técnica internacional, e a gente vai voltar a essa questão na hora do debate também, que eu quero ouvir um pouquinho mais de você sobre isso. Então, eu chamo agora o senhor Marcos Tadeu. Marcos ingressou no New Development Bank em julho de 2019, foi o primeiro funcionário do escritório regional da Américas no Brasil. Ele trabalha na representação, em geração de projetos, na gestão do portfólio, em equipes de preparação de projetos nos setores de infraestrutura no Brasil. E antes de se juntar ao New Development Bank, ele trabalhou por 13 anos no Banco Mundial como especialista sênior em água e saneamento no Brasil e no exterior. E hoje o Marcos está fisicamente aí representando todos nós no palco. Bem-vindo, Marcos. A palavra é sua. Muito obrigado, Cristiano. Eu queria, em nome do NDB, agradecer, em nome da Janete, o convite da ABDE para que a gente possa estar aqui hoje conversando com vocês. Eu perdoo o Lamine por ter combinado de estar aqui e não estar, mas acho que esse é um exemplo de um mundo que a gente tem uma palavra-chave, né? A cooperação exige conectividade. Então, a gente está conectado para buscar uma palavra-chave colocada aqui na mesa anterior, pela FD, pelo Banco Mundial, que é a palavra da cooperação. A cooperação é quase que um sinônimo da agenda que nós tratamos de desenvolvimento. Acredito que a Agenda 2030, que a BDE lançou essa manhã, tem um alinhamento muito grande com o papel de nós todos, bancos de desenvolvimento, quer locais, quer internacionais, inclusive o NDB, e acho que esse alinhamento é uma plataforma que a gente possa colaborar para que o país possa crescer. Então, acho que queria agradecer a oportunidade. Talvez muitos dos que nos estão assistindo presencialmente ou online não saibam o que é o NDB. A gente viu aqui, por exemplo, na sessão anterior, o Banco Mundial, digamos que é o decano dos bancos de desenvolvimento, criado lá em Bretton Woods, em 1945, e agora está ouvindo alguém do Banco Caçula do Desenvolvimento, talvez a startup, que é o NDB, criado há apenas 5 anos, 6 anos. E a primeira operação do NDB tem apenas 5 anos aqui no Brasil com o BNDES. É um banco criado a partir de uma identificação de uma agenda dos países em desenvolvimento, dos países inicialmente dos BRICS. Hoje não somos apenas os BRICS, o banco está crescendo, já temos aí a adesão de outros países. Na América Latina, inclusive, o nosso vizinho Uruguai é o próximo membro do NDB. Esperamos que em breve possamos estar trabalhando juntos. Acho que os desafios colocados nessa seara do mundo do século XXI, complexo, muito bem colocado pelo Jorge, da sequência de crises, né? Das crises econômicas, da crise da desigualdade, no nosso caso, que focamos em infraestrutura sustentável, da crise da desigualdade no acesso a bens e serviços de infraestrutura, e essa crise tem um impacto enorme no tema da pobreza. Os que não têm acesso, em geral, são os pobres. Então, a agenda que nós desenvolvemos, que é a agenda de superação de crises rumo ao desenvolvimento sustentável, ela é uma agenda necessariamente inclusiva, inclusive na provisão daquilo que é o mandato do NDB, que é a provisão de financiamento para serviços de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Talvez tenha faltado no diagnóstico uma outra restrição muito grande que temos que lidar, que é a restrição fiscal. Essa sequência de crises que vimos, da sequência de desafios
desafios climáticos, desafio da pobreza, desafios da desigualdade. A pandemia nos trouxe um gigantesco desafio sanitário com enormes impactos na economia. Temos também desafios da capacidade fiscal dos distintos estados nos países em desenvolvimento. Então, como lidar com demandas enormes na agenda que prescinde do governo, a agenda que não prescinde de governo. O governo é essencial, mas quando os governos têm menor capacidade financeira para fazer frente a esses desafios. Acho que esse conjunto de desafios, incluindo o desafio fiscal, nos mobiliza para uma agenda, mais do que uma agenda ambiciosa, uma agenda que precisa de otimismo. Para a gente ter ambição, a gente tem que ter otimismo. Otimismo significa que a gente é capaz de enxergar os desafios, mas também é capaz de criar instrumentos, meios de superá-los, de construir o caminho da superação dos desafios que cada um desses países encontra rumo ao desenvolvimento sustentável e inclusivo. E aí os bancos têm um papel fundamental, quer sejam os internacionais ou os bancos locais. E no caso brasileiro, inclusive, os bancos locais, quer sejam os bancos dos estados ou regionais ou os bancos nacionais, têm, do ponto de vista do volume financeiro, uma participação muito maior do que os bancos internacionais ou multilaterais. O que nós podemos trazer aqui, muito mais do que o dinheiro, é a agenda da cooperação, é a agenda da troca do conhecimento entre os países, do aprendizado mútuo que podemos desenvolver, a agenda de como mobilizar mais recursos, de como viabilizar com que o setor privado venha superando ou complementando as dificuldades fiscais do Estado. Então, a agenda do desenvolvimento e dos desafios a serem superados exige necessariamente que passemos pelo tema da cooperação. E como é que o UNDB, esse banco novo, esse banco caçula, que foi criado em 2014 lá em Fortaleza, começou a operar em 2016, abriu o escritório aqui em Brasília em 2019, em São Paulo, um pouquinho depois, também em 2019, logo em seguida veio a pandemia. Como é que esse banco novo pode colaborar nessa agenda, com foco em infraestrutura sustentável, né? Primeiro, a gente tem, na nossa missão, além de focar nesses dois setores, de infra e sustentabilidade, de olhar a demanda dos países, né? E aí a gente difere um pouquinho a própria natureza da criação do banco, criado por países em desenvolvimento. Talvez os BRICS sejam o único bloco que foi capaz de criar um banco, um bloco multirregional capaz de criar um banco para colaborar na sua agenda de desenvolvimento com todos os desafios de países distantes que não têm uma amálgama regional ou não têm amálgama cultural, tem para estabelecer uma forma de cooperação financeira, como é um banco de desenvolvimento no caso do UNDB. O outro desafio que a gente tem nessa agenda da infraestrutura, como conciliar a demanda que os países têm por desenvolvimento, por crescimento, por infraestrutura, com a crescente necessidade da conservação de elementos da natureza, do desenvolvimento sustentável, da preservação dos recursos naturais, da sua conservação e da questão climática, da redução das emissões, ao mesmo tempo que temos que enfrentar esse enorme gap de acesso a serviços de infraestrutura. Como é que a gente pode desenvolver, e aí o banco também colabora, né, estratégias que o banco tem no global para os países em termos da agenda climática, né? Nós temos a nossa estratégia, a clareza de que estamos aqui para apoiar que cada país que tenha suas metas próprias tenha no UNDB um parceiro para apoiar na consecução das suas metas em relação à redução de emissões, as metas do Acordo de Paris, mas também temos clareza de que será preciso que a transição climática justa não seja igual para todos, porque nem todos são iguais, que ela seja compatível com o grau de desenvolvimento e as capacidades e as demandas de cada país. E na agenda climática, especialmente aqui no Brasil, em países de desenvolvimento, a gente às vezes fica muito atento ao tema da mitigação, da redução de emissões, quando nós temos simultaneamente, junto com a agenda do passado do déficit de acesso a serviços e infraestrutura, temos uma enorme agenda de adaptação climática e resiliência, que eu acho que é um papel fundamental dos bancos de desenvolvimento olhar para isso, porque a vulnerabilidade climática ela afeta fundamentalmente os mais pobres dos nossos países e regiões. Então, como desenvolver uma agenda que seja climaticamente adequada, mas que também seja justa do ponto de vista da transição do desenvolvimento de cada um dos países e considere também os elementos de adaptação e resiliência. Nós temos um outro diferencial importante, acho que isso é relevante para os nossos parceiros de desenvolvimento do Brasil, dos bancos regionais principalmente, que a gente apoia os sistemas nacionais. O banco utiliza nos seus instrumentos de preparação e implementação de projetos
que a gente chama de sistema nacional, as regras do país. A gente ouve muito no Brasil que o problema do Brasil não é tanto ter regra, temos regras muito boas, a dificuldade de implementá-las. Quando o banco usa na análise socioambiental, na gestão de riscos socioambientais, na gestão fiduciária, financeira de aquisições, sistemas do país e monitora, a gente está colaborando para que o país melhore a sua capacidade de implementação usando suas próprias regras, sempre que elas sejam alinhadas com as políticas do próprio banco. E nós temos, na nossa estratégia, uma forte interação com os bancos de desenvolvimento regional. A primeira operação do banco foi com o BNDES, na área de energia sustentável, uma operação já completada, já encerrada, e continuamos assim. Nós, nesses últimos anos, temos aí 1,8 bilhão de dólares de operações de crédito aprovadas com bancos de desenvolvimento, temos mais quase 500 milhões agora para aprovar ainda esse ano, no próximo mês esperamos aprovar com o Fomplata, com o Desenvolve São Paulo, ainda nesse semestre com o Banco do Brasil, num tema bastante relevante, que é a infraestrutura na área de agricultura e infraestrutura sustentável, um tema que o Brasil precisa desenvolver mais, mas que também tem uma enorme demanda global, agravada agora pelo choque de commodities alimentícias em função do conflito na Europa. Então, a agenda de cooperação do NDB com os bancos regionais de desenvolvimento ela é fundamental para nós, porque ela permite que nós, que somos um banco pequeno, mas que temos uma carteira de mais de 5 bilhões no Brasil, dos quais, como eu falei, mais de 2 bilhões apenas com bancos de desenvolvimento, essa agenda ganha em capilaridade, alcance pequenas cidades, por exemplo, nas operações com o BRDE, nas operações que desenvolve São Paulo, na operação com o Fomplata, que alcance setores que nós não alcançaremos sozinhos, que mobilize recursos em grandes projetos de sustentabilidade, como com o BNDES, ou climáticos, quer seja da adaptação ou de mitigação com uma operação de clima, né? Nós temos um empréstimo de 500 milhões apenas de clima com o BNDES, e assim a gente pode ganhar capilaridade ao mesmo tempo que a gente aumenta o nosso impacto. Então, isso é um papel que a gente tem a desenvolver entre um banco internacional e os bancos locais, visando alcançar os objetivos do país, atender a demanda de sustentabilidade, de inclusão e redução de desigualdades, para um desenvolvimento mais justo e mais equilibrado. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Realmente, a cooperação exige conectividade, essa é uma outra frase que eu também vou levar. Eu quero iniciar agora o debate, rapidamente. A gente tem pouco tempo, por causa dos atrasos, então eu vou fazer perguntas e queria pedir para os companheiros do painel darem respostas curtas para a gente poder ter o tempo de cada um, de ter uma pergunta para cada um. Então, eu queria iniciar perguntando ao Jorge, né, Jorge, como é sabido, o Brasil está iniciando o processo de acessão ao OCDE e com o eventual sucesso desse processo, qual é a sua visão sobre as oportunidades de ampliação de cooperação técnica internacional, né? A efetiva acessão do OCDE amplia as oportunidades de cooperação técnica e elas podem, então, serem cada vez mais alinhadas às possibilidades de desenvolvimento sustentável? Obrigado. Muito obrigado, Cristiano. De facto, este processo de adesão do Brasil ao OCDE é uma grande oportunidade para as duas partes. É uma oportunidade para o Brasil, obviamente, tirar partido da experiência de outros países da OCDE para realizar as suas próprias reformas. Eu tive essa experiência como ministro em Portugal, em que a participação de Portugal na OCDE foi muito importante para que Portugal pudesse tirar partido da experiência dos outros países para reformas que fomos realizando e, portanto, o Brasil seguramente beneficiará de uma participação tão alargada, mas ao mesmo tempo a OCDE beneficiará muito da presença de um país tão importante como o Brasil e com uma perspectiva tão global, sendo que hoje nós já estamos a tirar partido. Eu acho que é muito importante para aqueles que nos ouvem terem noção que, apesar do Brasil não ser um membro hoje efetivo ainda da OCDE, está neste processo de adesão, é aquilo que se designa um Key Partner. E como Key Partner, já temos beneficiado muito do papel do Brasil. O Brasil preside neste momento na OCDE ao diálogo da OCDE com a América Latina e com as Caraíbas. O Brasil neste momento é, a nível global, como todos sabemos, um líder da cooperação triangular, ou como vocês gostam bem de dizer, a cooperação trilateral, e isso foi muito importante para a agenda de BAPA Plus Forte
em Buenos Aires, e será muito importante também na OCDE, porque a cooperação triangular é hoje uma modalidade de cooperação que tem mérito próprio, não é um nicho dentro da cooperação Norte-Sul ou um nicho dentro da cooperação Sul-Sul, mas também o papel do Brasil será muito importante, julgo eu, no melhor alinhamento da agenda da OCDE com a agenda do G20. E quando nós sabemos que no G20 os temas do blended finance, do impact investment, do financiamento ao desenvolvimento vai ganhando uma preponderância cada vez maior, é evidente que um país como o Brasil, que já é hoje uma referência internacional das finanças verdes, pode aportar à OCDE este papel pioneiro e de liderança, e com a OCDE todos juntos podemos trabalhar com os países do G20. Mas há uma última nota que eu gostava de deixar, Cristiano, como um exemplo de cooperação que poderá ser reforçada com a presença do Brasil na OCDE, que é uma melhor ligação desta agenda dos ESGs e dos ODS. Eu estou muito habituado, quando falo com governos, com ministros, com dirigentes de organismos públicos, a linguagem é a linguagem dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando vamos falar com os bancos e com o setor privado, a conversa é sobre os ESGs. E nós temos, de uma vez por todas, de conseguir ter uma narrativa e uma conversa que compatibilize melhor estas duas dimensões dos ESGs e dos SDGs. Isto será muito importante numa fase em que sabemos que a UNFCCC, o G20, o Financial Stability Board, está obviamente a olhar para este tema das finanças sustentáveis, e neste momento lançamos uma iniciativa na OCDE que liga o tema do investimento sustentável com o tema do financiamento sustentável. Portanto, temos uma grande iniciativa de financiamento sustentável que, como eu disse há pouco, envolve métricas comuns, formas de medir de uma forma comparável o impacto do investimento, define novas normas, temos previsto a aprovação daquilo que designamos os Principles on Market Practices for Climate Transition, Relevant Finance and ESG Investment, e portanto um país como o Brasil, que tem uma agenda verde tão relevante de finanças verdes, numa altura em que a OCDE quer esverdear o sistema financeiro, quer ligar melhor os ESGs com os SDGs e quer criar melhores condições para um alinhamento das métricas a nível global. Eu penso que isto é uma grande oportunidade de cooperação no âmbito da OCDE, portanto, eu como imagino, vejo com um enorme interesse este processo de adesão do Brasil à OCDE. Obrigado, Jorge. Marcos, o Brasil é um país muito grande, ele possui necessidades diferenciadas, capacidades diferenciadas e recursos diferenciados para os vários estados e regiões do país. Você sabe bem disso, mas eu queria ouvir um pouquinho como você considera que o New Development Bank pode atuar como indutor para viabilizar a captação ou direcionamento de recursos, considerando a necessidade da capilaridade desse recurso. Você estava comentando um pouquinho na sua fala que você já tem atuado nisso, e como é que vocês podem não apenas atuar, mas apoiar outros bancos a ampliar, ou bancos, ou organismos de cooperação internacional, a ampliar o direcionamento, o fortalecimento das capacidades de uma maneira, digamos, a atender mais especificamente as diversas regiões e estados do país. Obrigado, Cristiano. Você colocou uma questão que é fundamental, porque um país do tamanho do Brasil, com suas enormes disparidades regionais, exige muitas vezes que as soluções, inclusive de financiamento, sejam distintas. Eu, que trabalhei muitos anos em saneamento, sempre comentei, não dá para você comparar o saneamento de uma cidade metropolitana como São Paulo, com seus 21 milhões e meio de habitantes, com o Acre, em que muitas cidades sequer têm acesso rodoviário ou estão interligadas à rede de energia elétrica e dependem de transporte fluvial para se chegar lá. Então, as soluções têm que ser adequadas a cada realidade. Um banco como o nosso, ele tem a facilidade de permitir trazer recursos
e conhecimento. Acho que esse é um diferencial. Não é só o recurso. O recurso, nós todos juntos, Banco Mundial, BID, CAF, AFD, Fomplata, todos juntos vamos ser pequenos frente à demanda do Brasil. O que a gente pode colaborar com o Brasil? E aí vem a pergunta. Primeiro, como é que a gente maximiza o impacto? Então, o tema da agenda da cooperação financeira é muito relevante. Como é que a gente mobiliza mais recursos com o nosso recurso? Ou seja, com que o dinheiro que a gente traz uma operação pública ou uma operação privada, o NDB trabalha com as duas direções, a direção pública ou a direção privada não soberana, como é que mobiliza mais, alavanca mais recursos. E como é que isso traz junto a agenda do conhecimento, uma agenda muito importante, tanto de trazer quanto de levar conhecimento. Um exemplo, a gente está montando aqui no Brasil a primeira operação em infraestrutura 100% baseada em resultado, que a gente está medindo indicadores e desembolsa replicabilidade em qualquer outro setor de infraestrutura ou em qualquer outro país. Então, a agenda do conhecimento é uma agenda que faz parte da agenda da cooperação financeira. Uma das formas que a gente encontrou de poder aumentar a capacidade de chegar em cidades ou em locais de demandas que não seriam capazes, em projetos de R$1 milhão, R$500 mil, R$10 milhões, é a cooperação com os bancos regionais de desenvolvimento. Um exemplo com o BRDE, por exemplo, dos 3 estados do Sul, que grande parte da demanda está em pequenos municípios, para infraestrutura urbana, infraestrutura rural ou social. A gente jamais conseguiria atender aquela demanda e aquele impacto se não fosse com uma cooperação com uma instituição local. Ou projetos de grande complexidade que um agente financeiro só não poderia entrar e precisa de uma cooperação entre instituições financeiras distintas, né? E aí, por exemplo, temas de maior complexidade como grandes projetos de energia. Aí entra uma cooperação com um banco grande como o BNDES para grandes projetos. Então, a gente tem que estar olhando quais são as distintas demandas e ver como é que nós podemos maximizar o impacto. Um exemplo que eu acho muito relevante, que a gente não deveria perder, comentado aqui pela Dama na sessão anterior e pela Paloma também, e tem a ver com a agenda da cooperação, foi o próprio evento da Covid. A Covid fez com que 6 bancos internacionais, junto com o governo federal, se mobilizassem, alavancassem 4,5 bilhões de reais para apoiar 3 componentes sociais de mitigação de impactos sociais na Covid. Depois, 2 bancos, nós, do NDB e o BID, nos juntamos e montamos uma operação para apoiar garantia de crédito, uma outra relevante ação para mitigar o efeito econômico da Covid. Essas cooperações do impacto social ou do impacto econômico, elas ilustram como é que a gente pode, na agenda da cooperação, trazer recursos, mas trazer conhecimento para maximizar o impacto das nossas ações e colaborar assim de forma mais efetiva para que o país desenvolva. Um exemplo, o nosso apoio ao fundo de crédito, aí no FGI-PEAC, por exemplo, para cada $1 que nós colocamos no Tesouro, para reembolsar o Tesouro sobre o aporte que ele fez no FGI-PEAC, elevou, por exemplo, $5 em operações de crédito garantidas. Então, olha aí como é que o recurso dado num fundo garantidor pôde alavancar 5 vezes mais o crédito para empresas. Ele pode usar essa ferramenta ou esse exemplo como um instrumento que a agenda da cooperação traz para maximizar o impacto que nós podemos ter na agenda de cooperação financeira. Obrigado, Marcos. Eu queria terminar com uma última pergunta para o Lamine. Lamine, na sua fala você demonstrou a importância de ter bons projetos, inclusive atendendo a requisitos socioeconômicos e ambientais. Ter bons projetos é um desafio histórico do Brasil, né? É uma questão que temos observado uma dificuldade ao longo de muitos anos. Então, eu queria ouvir de você como você considera que a cooperação técnica pode atuar de forma cooperativa para buscar uma solução e como você enxerga, por exemplo, o papel que a BDE poderia ter para auxiliar a eliminar esse gargalo que hoje afeta a cooperação técnica internacional, pensando, inclusive, no atendimento às demandas dos associados, que são os bancos de desenvolvimento e agências de fomento do Brasil. Obrigado. Obrigado, Cristiano. É verdade que uma pergunta, um tema muito importante no Brasil. Eu estou aqui desde 2018, estou ouvindo isso desde 2018, desde que cheguei, que no Brasil tem liquidez, tem dinheiro. Os bancos brasileiros o sistema financeiro brasileiro é reconhecido internacionalmente, por isso tem uma liquidez
muito importante. Então, uma das perguntas é por que os financiamentos não chegam a esses projetos. E é verdade que, no final, é uma questão de risco. Por que o financiador vai financiar um projeto ou não financiar um projeto? E essa questão de ter bons projetos é fundamental, porque estamos falando de financiamentos de muito longo prazo, além de 10 anos, 15, 25 anos. Então, esses projetos precisam, pela importância deles, sendo projetos de infraestrutura, precisam estarem bem estruturados. Então, a cooperação técnica que estamos fazendo na AFD é justamente apoiando, através da cooperação técnica, dois eixos principais. Um deles é financiar aquele estudo inicial, da ideia inicial de um município, um estado, uma empresa que tem um projeto de infraestrutura para fazer, tem que fazer um estudo. E o volume de projetos a serem feitos, o volume de estudos a serem feitos, faz que no contexto econômico e fiscal atual, que já temos comentado, é complicado financiar todos esses estudos. Então, a AFD está disponibilizando recursos justamente para financiar esses estudos. Estamos fazendo isso em parceria com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal também, em alguns setores que são prioritários, que o governo brasileiro desenhou como prioritários, que são a mobilidade, a iluminação pública, água e saneamento, claro, e resíduos sólidos. Então, estamos aportando esses recursos, o valor é de 2,5 milhões de euros para justamente financiar esses estudos. Depois, a cooperação técnica que podemos implementar, essa cooperação técnica pode também ajudar, apoiar tanto os bancos brasileiros que a gente vai financiar, estamos aqui no Fórum ABDE, como também os próprios mutuários, os próprios beneficiários desses financiamentos. As nossas cooperações técnicas, juntamente com o financiamento, podem justamente apoiar, o Tadeu falou do BADE como exemplo, apoiar tanto o BADE como os próprios clientes do BADE, para eles poderem ter capacitação para justamente essa temática de planejamento estratégico, planejamento de obras de infraestrutura, gestão, monitoramento, análise de infraestrutura, etc. Então, eu acho que aqui nosso papel, que é de mobilizar esses recursos, que podem ser do lado da AFD, recursos do governo francês, recursos da União Europeia ou também do Green Climate Fund, para podermos também justamente apoiar a questão do estudo para fazer um projeto bom e da estruturação dele e da capacitação de quem vai fazer esse projeto, vai seguir esse projeto e levar ao final e ao impacto esse projeto. Obrigado, Lamine. Eu agradeço, então, a todos os participantes do painel. Para finalizar, eu convido a todos para assistirmos 2 vídeos curtos de 2 associados da BDE, um vídeo do Sicredi e um vídeo do Bandes. Vamos, então, aos vídeos e obrigado a todas e todas. Uma boa tarde. Olá, saudações a todos, saudações a todas. Eu sou João Tavares, sou diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, banco do Sistema Cooperativo Sicredi. Em primeiro lugar, em nome do sistema, eu gostaria de agradecer o convite, a colaboração com esse tema tão importante para nós,
e parabenizar a Associação Brasileira de Desenvolvimento por iniciativa, por chamar esse assunto à pauta. Antes de falar um pouco de como a gente trabalha o assunto da sustentabilidade e fazer alguns highlights de como isso funciona na nossa empresa, eu gostaria de destacar que nós somos uma instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados, que está presente em todas as regiões do Brasil e que detém uma carteira atualmente de crédito que ultrapassa os 130 bilhões de reais e de quase 200 bilhões em ativos. São números que nos orgulham, mas que por trás disso tudo tem as pessoas, né? Nós somos cooperativas, instituições feitas de pessoas e para pessoas, com o propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera. Então, tudo a ver com o desenvolvimento, com o foco no desenvolvimento sustentável. Somos integrantes do Pacto Global proposto pela ONU, nos engajamos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e buscamos contemplar a colaboração para o atingimento de cada um desses objetivos dentro das nossas ações. Por isso, temos como norteador a estratégia de sustentabilidade do Sicredi, que é liderada aqui dentro do sistema pela Fundação, mas executada por todas as cooperativas, por todos que compomos o sistema Sicredi. Com base nesses pilares, a gente busca realizar ações que colaborem com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estamos inseridos e nas nossas práticas internas, através das soluções econômicas, financeiras que disponibilizamos. Trabalhamos fortemente com alguns programas sociais, com foco em educação, com foco em educação financeira e educação de crianças, como o programa União Faz a Vida, o programa de cooperativas escolares e o programa de educação financeira, Cooperação no Ponto do Lápis. Queria destacar alguns projetos, também algumas iniciativas mais específicas. Em 2021, a gente, através do apoio a projetos locais, a gente conseguiu neutralizar toda a emissão de gás de efeito estufa do Sicredi. É o segundo ano que nós neutralizamos completamente as nossas emissões. E também para contribuir com esse tema, por meio dos nossos produtos e serviços, realizamos parcerias com entidades internacionais, entidades multilaterais, como o Banco Alemão KfW, o Banco Francês AFD. Através deles, nós captamos 430 milhões de reais para fomento a empreendimentos liderados por mulheres empreendedoras, colaborando com o desafio global de destinar 15 bilhões de dólares a esse público entre 2021 e 2022. É uma das nossas contribuições. Buscamos também incentivar o uso de energia solar, é uma das nossas carteiras mais importantes. Hoje, ela mais do que dobrou nos últimos 12 meses, alcançando hoje aproximadamente 4 bilhões. Para isso, no ano passado, captamos junto à FC 600 milhões de reais numa operação que já ganhou o selo climático de Climate Bonds Initiative, o CBI, que estabelece as melhores práticas em níveis mundiais em termos de integridade e sustentabilidade ambiental. Já em 2022, realizamos junto ao BID nossa primeira emissão de Green Bond, no valor de 550 milhões de reais, também direcionados a projetos de eficiência energética. O BID já tinha feito outras operações desse tipo conosco, inclusive junto à Agência Internacional de Cooperação Japonesa, a JICA. Esses são pequenos detalhes de como a gente procura atuar, de como a gente procura trabalhar e como a gente se engaja com o desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de colocar o Sicredi à disposição dos senhores para trocar informação, para fazer vocês conhecerem um pouco mais das nossas ações. Muito obrigado, acessem o nosso site, busquem nossos contatos, estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa e contem conosco. Um abraço. O Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo recentemente realizou sua primeira operação de crédito como instituição financeira internacional. Nessa operação de crédito, nós buscamos captar 30 milhões de dólares, dos quais 20% devem ser emprestados para empresas lideradas para mulheres. Crédito esse que deve ser destinado a título de capital de giro para micro, pequena e média empresa. Esse recurso foi importante na recolocação do Banco de Desenvolvimento Capixaba no radar da indústria, da empresa, do comércio capixaba. Esse recurso nos possibilitou um reposicionamento de grande importância do Banco de Desenvolvimento na indústria do Estado do Espírito Santo. Nós voltamos ao radar dos grandes empresários, do pequeno, do médio, de todo aquele empresariado capixaba. Devemos muito ao BID,
Essa operação de crédito nós procuramos reeditá-la no futuro próximo, porque conseguimos capacitar, qualificar a nossa equipe e agora vamos em busca de mais. Esse recurso, como mencionei, devolveu o poder de crédito ao nosso Banco de Desenvolvimento, que estava perdido há um certo tempo. E com ele, buscamos superar os efeitos da crise pandêmica, gerando emprego e renda em nosso estado.